boa noite, meus amigos. Olá, muito boa noite. O ITN inicia hoje a primeira rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. E nesta segunda-feira estamos recebendo nos estúdios da Rede ITA a pré-candidata do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Adjane Simplício. Boa noite, pré-candidata. Seja bem-vinda. Boa noite a todos vocês, Felipe, Poliana, Arimateia, a todos e a todas que estão nos assistindo. Conheça agora um breve perfil da nossa entrevistada de hoje. Adjane Simplício é pedagoga, professora da educação pública, militante feminista e LGBTQIAP+. Foi candidata a vice-governadora em 2018 ao lado de Tárcio Teixeira, a vereadora de João Pessoa em 2020. Atualmente é presidenta do Diretório Estadual do PSOL na Paraíba e pré-candidata a governadora da Paraíba. A nossa entrevista será dividida em 2 blocos. Nesse primeiro, a pré-candidata irá responder a 5 perguntas sobre temas gerais e terá o tempo de 1 minuto e 30 segundos para cada resposta. Teremos um cronômetro na tela para garantir tempo igual para todos os entrevistados. Caso a entrevistada exceda o tempo combinado, ela será educadamente interrompida por nós. Aqui com a gente o nosso colunista político, Arimateia Souza, que também irá conduzir a entrevista de hoje. Boa noite, Ari. Boa noite, Ari. Boa noite a todos. Estamos dando a largada da ampla cobertura da Rede ITA às eleições 2022. Muito bem. E para você, porque a gente já vai começar agora, você pode interagir, claro, pelo nosso WhatsApp e a gente começa com a primeira pergunta para a Adjane. É justamente, Adjane, para saber por que você decidiu ser uma pré-candidata ao governo da Paraíba. Porque a gente entende que as mulheres são subrepresentadas na política. E essa é a nossa luta, para que nós mulheres ocupemos os espaços de liderança e esses espaços da política que são um espaço importante de representação e de fala e de construção de ações que dialoguem com a vida das mulheres. Então é muito importante que a gente esteja nesse espaço ocupando e trazendo as propostas com a cara da gente, que defendam, que entendam que as políticas elas têm que ser atravessadas pela nossa existência, né, e defendendo a vida das mulheres. A gente vive numa sociedade machista, onde a violência ainda se incide com muita força, né, e em vários campos, e especialmente o campo da política. E esse é um lugar onde a gente precisa estar atenta, né, e estar se preparando. Nós, mulheres todas, precisamos nos preparar para representar o que a gente quer defender para a sociedade, especialmente nós, mulheres que somos do campo popular, né? Dialogamos com a classe trabalhadora. É importante cada vez mais expandir essa representação e aumentar a nossa voz. Então, representatividade é uma das suas principais bandeiras. Sim, a representatividade das mulheres na política, mas especialmente garantindo que as mulheres que sejam representadas sejam as mulheres do campo popular, as mulheres da classe trabalhadora. Okay. Nós tivemos mudanças recentes, profundas, na legislação do ICMS. A senhora concorda com todas elas, até porque elas implicaram na redução das receitas do governo estadual? É muito mais do que apenas concordar, né? A gente tem que fazer uma análise crítica dessa isenção, dessa diminuição do ICMS, sabendo exatamente que fragiliza o Estado, como você colocou, é a arrecadação, é parte do que o Estado necessita para poder sobreviver, né? São parte dos recursos. Mas é importante a gente entender de que maneira que isso melhora a vida das pessoas, né? Se a redução do ICMS não incide diretamente sobre a precificação da gasolina, do combustível, né? Não existe essa necessidade de fazer com que o Estado se empobreça e se fragilize. O importante, na verdade, é mudar lá, em nível federal, as circunstâncias em que a Petrobras opera e de que maneira que isso contribui para que o aumento, a carestia, chegue na mesa da gente, chegue no dia a dia, no cotidiano. Essa é uma política que poderia ser importante se ela fosse pensada a longo prazo, mas não no sentido de prejudicar o Estado, sem ter uma resposta efetiva para a população, que de fato vai incidir sobre o bem-estar de todos, né? E especialmente quando a gente fala com relação à política de preços. Então, para ficar bem claro, do ponto de vista de como foi aplicada essa mudança, a senhora e o seu partido são contrários? Da forma como foi projetada nesse momento, sim, né? Porque essa mudança ela vem com um sentido paliativo, um sentido ligado exatamente a esse momento da eleição, né? Não vem como um projeto de que a longo prazo isso de fato se reverta em benefício para a população, quando a gente sabe que o dólar não tem nada a ver com o ICMS.
que é o dólar que faz a variação de preço. Ok, a gente até permitiu que a Dijane seguisse aí na resposta, porque ela tinha deixado um tempinho antes. Então a gente sempre vai tentar controlar aí esse tempo. E agora a gente segue para a próxima pergunta. Pois é, porque a saúde é uma das principais reclamações que a gente recebe aqui no ITN, Adjane, e uma das reclamações é no que se refere à quantidade e à qualidade no atendimento. Quais as suas propostas para a saúde no nosso estado? É muito importante a gente ter a clareza de que a oferta de serviços de saúde ela tem que ser ampliada para o estado, especialmente interiorizada com relação às especialidades médicas, né? E com relação aos acessos aos exames. Então, tem várias políticas que precisam ser ampliadas e interiorizadas, especialmente com relação a hospitais, atendimentos de longa duração, né? Como tratamentos de longa duração. Isso precisa chegar para quem está no interior, para quem está no interior do estado. Então, a nossa política de saúde precisa ser revisada e trazer mais segurança, mais conforto para a população, especialmente pensando para quem está na área rural. O Estado precisa estar nessa colaboração mais presente junto com os municípios para fazer com que, de fato, esse atendimento de saúde consiga chegar a toda a população, mesmo que estando distante dos grandes centros, né? E trazer para a nossa estrutura regional, de regiões, hospitais que atendam com efetividade a população. E especialmente quando a gente está falando também da saúde da mulher, né? A gente precisa descentralizar e ampliar esse atendimento para que não fique só focado em Campina Grande e João Pessoa e outras pessoas possam ter mais acesso. Então teria que ter aí também incentivos para a construção de outros hospitais, quem sabe no sertão do estado, Cariri também? Certamente, e especialmente pensando também em casas de parto, né? Para a gente trazer um ambiente de segurança também para as mulheres. Pensando na saúde da mulher e na forma como as mulheres têm acessado pouco a estrutura de exames e a estrutura de outros encaminhamentos mais específicos. Ok. Dijane, agora a gente segue para a nossa próxima pergunta e a gente quer saber, caso você seja eleita, quais vão ser as suas primeiras ações na área da educação? A educação, a gente olha com muito cuidado, né, para a educação estadual, porque a gente entende que houve uma política federal que fragilizou demais o ensino médio, especialmente o ensino médio, porque esse é o foco do governo do estado. E a gente precisa, pelo menos no nosso plano de governo, a gente se responsabiliza com a construção de um plano de educação. Um plano estadual que considere a nossa regionalidade, que considere o nosso potencial cultural e que traga mais oportunidades para o crescimento para o desenvolvimento da cidadania e da autonomia dos nossos jovens, especialmente. Então, a gente precisa trazer um vigor muito grande na construção dessa política, no sentido de fortalecer. As escolas têm sido sucateadas, a estrutura das escolas que são ditas como integrais, elas não dialogam com uma educação integral, então precisa ter um olhar muito atento e um compromisso muito grande com a construção da cidadania desses jovens, especialmente oferecendo um lugar decente para eles estudarem. Então não adianta ter uma escola integral que não tenha um espaço para lazer, um espaço para esporte, um espaço para estudo, um espaço para descanso. Tudo isso deveria ter sido implementado para tornar a educação um compromisso integral, né? Uma educação integral e não um depósito integral para os nossos jovens. A gente precisa cada vez mais investir nessa juventude, dialogar com essas demandas que são essenciais para essa estrutura funcionar bem. As políticas culturais não têm conseguido chegar na intensidade necessária às camadas mais populares da população. O que é que a senhora e o seu partido propõem para resolver e acabar com essa lacuna? A Paraíba é muito rica de expressões culturais, de construções culturais, e isso precisa ser muito valorizado. Né? Valorizar não é criar festivais que fiquem centrados numa perspectiva de mercado, né? Não é afastar a população das suas raízes. Embora haja assim, espaço para esse tipo de evento, é importante a gente fortalecer as iniciativas populares, é isso que é a nossa identidade, né? A nossa identidade local. E fortalecer especialmente porque a cultura ela tem uma rede, né? Ela não é só apenas a expressão artística, ela é a expressão da compreensão de um povo, do local, do que foi construído, e isso também dialoga com a subsistência, com a sobrevivência dessas pessoas. Então é importante, no nosso programa, a gente dar prioridade para a cultura
para a cultura paraibana, especialmente no sentido de fortalecer a nossa cultura popular e de criar festivais e de criar espaços onde essa cultura se expresse e possa se desenvolver. A gente tem um potencial cinematográfico aqui no estado fabuloso e isso precisa ser muito bem explorado e incentivado. A gente tem grandes artistas, homens e mulheres, artistas populares, que a gente precisa ter espaço para eles e iniciativas também que dialogam com as novas gerações. Isso precisa estar em construção com muito entusiasmo, porque a gente tem uma identidade muito bonita e isso precisa estar em todos os espaços e especialmente dialogando com a educação. Obrigada, candidata. Estamos de volta e a gente vai agora para perguntas mais factuais. Eu vou começar. Qual é o prejuízo que a sua candidatura vai ter já na largada, uma vez que a federação partidária formada com o Rede está dividida? O partido Rede de Sustentabilidade apoia a reeleição do governador João Azevedo. Bem, a gente não entende isso como uma fragilidade, porque foi uma construção. A federação foi uma construção muito bem elaborada e a gente, enfim, eu sou a candidata da federação ao lado do Jardel Wanderson, que é da UP, que é o nosso vice, e o nosso senador pré-candidato ao Senado, Alexandre Soares. Então, nós somos os candidatos da majoritária, que são os candidatos da federação. Então, isso está muito tranquilo. Dia 30, agora nós temos a nossa convenção, estaremos lá nos colocando na rua. E essa autonomia de alguns membros da rede, ela foi respeitada, assim como o processo democrático também. Então, esses votos da rede não vão fazer falta? Não é que não vão fazer falta. A gente precisa, entender que no exercício da democracia, cada um vai ocupar o seu espaço. A rede tem os seus princípios e os seus programas, o PSOL tem os seus princípios e os seus programas e estamos juntos federados numa condição bem específica que foi colocada para esse momento eleitoral e a gente tem um desafio, nós ambos os partidos, nós temos um desafio que é superar a cláusula de barreira e a gente está bem unido com relação a isso e construindo as estratégias que são possíveis de serem feitas nesse momento. Então não é que não vai fazer falta, mas a gente respeita a autonomia e esse jogo da democracia é isso mesmo. Não há uma precipitação do seu partido em já pedir tropas federais para acompanhamento do processo eleitoral deste ano na Paraíba? Eu não me lembro de termos solicitado tropas federais, não. A gente fez uma solicitação de que o tribunal, tanto o Tribunal Regional Eleitoral quanto o Ministério Público Eleitoral estejam atentos a esse processo para que não haja desrespeito com a democracia. E nem ameaças a nenhum dos candidatos. Mas o pedido foi feito pelo Tárcio Teixeira, do seu partido. Não, o nosso pedido foi feito, eu mesma assinei esse pedido. Não foi no sentido de tropas federais, não. Foi primeiro uma audiência para poder discutir esse momento de acirramento e para que a gente busque, junto com as instituições, soluções para que a gente não se sinta fragilizado nem ameaçado. Nem nós que somos candidatos, nem nenhum de nossos eleitores, nenhuma das pessoas que pratica, que exercita a cidadania. Certo. Candidata, agora, a violência contra a mulher, além de ser uma das suas principais pautas, é um dos principais problemas enfrentados pelo nosso Estado atualmente, com índices altíssimos aí de feminicídio nos últimos meses. Dentre as suas propostas está a educação e a instrução, de base ali, com relação aos direitos da mulher. Mas para aquela mulher que está sofrendo alguma violência agora, nesse momento, quais seriam as políticas mais emergenciais, caso a senhora fosse eleita? Essa é uma atenção muito especial mesmo do nosso programa, porque essa política de violência ela precisa ser combatida. E um ponto principal, que é exatamente esse gargalo para o atendimento, para o acolhimento dessas mulheres em situação de violência, é a necessidade de ter orçamento para a pasta das mulheres e de que esse orçamento se responsabilize pela ampliação da rede de atendimento. Casas-abrigo, profissionais, ampliar a quantidade de profissionais que atendem essas mulheres, assistentes sociais, psicólogos. Políticas de incentivo à autonomia econômica dessas mulheres para que elas possam se libertar das situações em que vivem nos seus ambientes domésticos e que ela possa ter uma vida digna, junto com seus filhos. Geralmente são mulheres com filhos, que precisam de maior apoio. Então é necessário que a gente essa pauta ela seja assumida com responsabilidade, com orçamento para que de fato ela seja cumprida e ampliar, óbvio, a Patrulha Maria da Penha, ampliar as DEANs, é importante demais ampliar a quantidade de DEANs no nosso estado e ampliar a capacitação dos profissionais que atendem essas mulheres que chegam já vulnerabilizadas numa situação de violência, que o Estado não pode se omitir diante disso
para que esse espetáculo da violência não seja algo que se torne banal, que a gente se espante, que a gente tenha a capacidade de reagir e que tenha uma rede de apoio para que a gente possa, nós mulheres, possamos nos fortalecer e criar outras alternativas. Adjane, agora a gente segue para os questionamentos que foram enviados pelos nossos telespectadores para o nosso WhatsApp. Pedir para o pessoal colocar aqui na tela. Primeira questão que chega através do WhatsApp da Rede ITA, o 98216-6238. Podemos colocar aqui? Então vamos lá. Vou ler aqui na frente. Fabrícia Gomes, como criar meios para a juventude ter mais alternativas de capacitação e possa entrar com facilidade no mercado de trabalho? Nossa telespectadora do bairro das Malvinas. Fabrícia, ultimamente eu tenho tentado responder essa pergunta retomando a minha história na minha formação em pedagogia. Então, desde lá de 2004 que eu estudo tecnologia e educação e eu nunca vi, desde que eu entrei no chão da escola, eu nunca vi a tecnologia presente. Então, esse é um dos elementos importantes para poder dialogar com a nossa juventude. Se a gente quer que a nossa juventude tenha a melhor performance, o melhor desempenho educacional possível, a escola tem que ser um lugar acolhedor e instigante desse conhecimento. Não é mais sentar e deixar todos os alunos sentados sem oportunidade de poder trazer para a escola aquilo que o universo está mostrando, que a sociedade está mostrando, altamente tecnologizada, altamente antenada com os processos. Esse é um dos elementos, né, importante de estar dentro da escola. A tecnologia tem que, de fato, estar presente e ela tem que ser permanente na vida dos nossos jovens. Não é um adendo, não é uma aula apenas, mas um percurso inteiro de formação. E aí tem várias profissões que derivam desse campo tecnológico, que a gente pode, inclusive, trazer utilizando a criatividade dessa juventude que está aí. Ó. Eles estão dando lição para a gente de que fora da escola eles conseguem aprender tudo o que é possível do que a sociedade oferece. Então, por que na escola a gente também não tem isso? Esse é um elemento importante e precisa, como eu disse, tudo tem que ser encarado com muita seriedade quando a gente tem um compromisso com a sociedade. Esperando completar aí os últimos 4 segundos do tempo que a Adjane tinha à disposição, para seguir para a próxima questão. É isso. Tem mais uma pergunta aqui de um nosso telespectador, Luiz Sobrinho da Liberdade. Que ações podem ser feitas para reduzir a violência e a criminalidade no nosso estado? A gente entende que é necessário capacitar a polícia, né? Capacitar para que ela possa atender da melhor forma a população. E isso significa também discutir de forma com a inteligência, né? Fortalecer o serviço de inteligência da polícia para que a gente possa atuar enquanto Estado do governo do Estado de forma preventiva e também ser um aparato, uma ferramenta social que responda de imediato à necessidade da população. Então, se isso precisa ser, a nossa polícia precisa ser informatizada, os nossos agentes, eles precisam ser capacitados para poder fazer abordagens, para poder melhorar as suas abordagens junto à comunidade, para que as pessoas não se sintam ameaçadas nem assustadas de procurar uma delegacia, que isso seja algo que a polícia possa dialogar com a comunidade de uma forma mais integrada e que a gente consiga dar respostas. E para isso a gente precisa, de fato, conseguir fazer com que a comunidade não tenha medo do aparato policial. E para isso a gente precisa rever um bocado de coisa. Mas a gente tem disposição, especialmente na remuneração, pensando em remunerar melhor os agentes e fazer com que as delegacias elas tenham uma forma de atendimento mais rápida, que tenha uma resposta rápida, que tenha um sistema informatizado, e a gente possa também garantir que a necessidade imediata consiga ter uma resposta e consiga ser feito um acompanhamento pela população, mesmo sem precisar estar na delegacia todo dia. Adjane, a gente agradece pela sua participação aqui no ITN. Você tem 2 minutos para as considerações finais. Bem, eu queria primeiro começar agradecendo a todos vocês por terem construído essa oportunidade da população estar podendo dialogar, trazer perguntas e conversar conosco, né? Vocês mesmos construíram um roteiro buscando para que a gente possa trazer um pouco mais do nosso programa, de quem somos, o que a gente quer alcançar. E ter esse espaço para poder conversar com a população é muito importante. Porque o próprio exercício da democracia, ele não é feito apenas na hora do voto. Infelizmente, a gente tem poucos espaços para estar conversando com a mídia local, com as mídias.
mas esse momento de estar trazendo, para poder trazer elementos, olha, para você conhecer a política, você precisa conhecer as pessoas que estão fazendo a política. Então, ter esse espaço para poder conversar com a população é muito importante no sentido de construir essa consciência política, essa sensibilidade para esse momento que nós estamos vivendo, que é tão importante e que a gente precisa ter um direcionamento muito claro para poder retomar a democracia no país, para poder retomar o nosso caminho de desenvolvimento. A gente não pode permitir que o nosso cotidiano seja invadido pela fome, seja invadido pela violência, seja invadido pela carestia e pela ausência do Estado com todos os eventos de violência. E pior do que a ausência é o incentivo à violência. A gente não pode permitir isso. O nosso caminho civilizatório, o nosso caminho de civilidade é construir consciências, é construir e saber disputar no espaço público a disputa sobre as ideias e não atingir as outras pessoas no sentido moral e no sentido da violência física. Isso não pode ser propagado e incentivado nunca por um Estado, seja o governo federal, seja o governo da Paraíba, e trazer isso como a festa da democracia é quando a gente traz de fato informações de verdades e posições verdadeiras para que a gente consiga dialogar e ampliar esse momento que é rico de estar construindo a consciência política. Mais 20 segundos aí. Mais 20 segundos. Agradeço muitíssimo a atenção de todos e de todas que estiveram aqui presentes nesse momento. Se disponham, se quiserem conversar um pouco mais, me procurem nas redes sociais, nos procurem. @PSOLParaíba, @Adjane.Simplício, Adjane.Simplício, isso mesmo. E se tiverem dúvidas, estamos aí para responder e acessar vocês. É isso. Muito obrigada, Adjane. A gente agradece também a presença de Arimateia Souza, que vai nos acompanhar aí durante toda esta semana.